Olá pessoal, boa noite, tudo bom? A gente está aqui hoje para gravar um vídeo aqui, falar um pouco sobre liderança. Estamos aqui com o nosso amigo Diego aqui e eu creio que vai ser de grande aprendizagem para você que vai estar assistindo esse vídeo. É uma das áreas muito carente de, às vezes, não ser falado, né? Então, hoje a gente vai estar tocando nesse assunto muito interessante. Liderança. O que é liderança? Como é liderança? O que deve ser feito sobre a liderança? Como aprimorar a liderança? Então, fale um pouquinho de você aí, Diego. De onde você é, seu nome, quais são os seus propósitos em tudo isso aí. Eu sou o Diego Risdal e eu ajudo líderes a se tornar líderes de valor, né? Ele ter mais influência e realmente agregar valor na vida das pessoas, levando elas para o próximo nível. Então, eu sou lá do Nordeste, do Piauí, e tenho realmente dedicado dias de leitura, de estudo e me disponibilizando para as pessoas para mostrar um pouco da minha experiência nesses 5 anos de liderança. Não é fácil, algumas coisas que eu passei e coisas que aprendi que realmente pode acrescentar na vida de cada um. Eu costumo dizer que liderar é acreditar, é falar e fazer, porque acreditar tem a ver com suas crenças, falar tem a ver com aquilo que está dentro de você, que você precisa externalizar, e fazer tem a ver com sua atitude. A provisão só vem depois de uma atitude, a liderança só vem depois de uma atitude, e é isso. Então, Diego, né? Uma das perguntas que eu queria, né, tirar, né, as pessoas que vai nos assistir, é que o líder, ele nasce pronto ou desenvolve, a liderança é algo que se desenvolve. Uma das, já me fizeram também essa pergunta, né? Liderança, é, eu, eu já nasci já nasci, já tenho isso dentro de mim, ou é algo que eu posso desenvolver ao longo da jornada? Explica para nós aí. Liderança, nasce pronto ou é algo que você desenvolve no dia a dia? Na minha opinião, se desenvolve. Você nasce com a liderança dentro de si, mas se você não se desenvolver, você não vai vivê-la. Tem pessoas que vão levar ela para o túmulo, tem outras que vai ter que ser forçadas por outras pessoas a se tornar líderes, e tem pessoas que vão ter aquilo de autodidata, elas vão aprender por conta própria a sua liderança e vão se desenvolver. Interessante. Interessante você falar nisso aí sobre se a gente parar para analisar um pouco, estudar a história, né? Você olhar para a história da humanidade, é, as grandes pessoas, os grandes líderes de hoje, você vai ver que eles vão contar histórias sobre a história de vida, a Sim. trajetória de muito sofrimento, de muita dificuldade, de muita, sabe, de muitas turbulências que eles passaram para chegar onde eles estão. E eu creio também nessa possibilidade de que A descrença, né, do início. exatamente, a descrença que eles passaram. As pessoas não olharam para eles com muito respeito, as pessoas não olhavam para essas pessoas com um olhar de credibilidade de que eles vão chegar lá, né? Então você passou por isso aí, eu passei por isso e outras pessoas passam por Olha, isso. pastor, as pessoas não valorizam os revolucionários. Eles descem a pancada realmente. E realmente a descrença acaba com todo mundo. A pessoa, se não tiver firmeza para no início ali sustentar a crítica, a opinião opositora, ela não se sustenta. A liderança tem que passar por esse processo de firmação, quando as pessoas te desafiarem, mostram para si mesmo que você é um líder. Interessante, interessante. Eu me lembrei de uma coisa que eu li há bastante tempo atrás, de John Maxwell, né? Ele fala sobre isso aí, sobre essa questão de você existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Você já foi criticado bastante, né? Muito. Como você tem desafiado essas críticas? Como você tem feito para você superar, para você não se cansar em meio às trajetórias? Como eu, em 2018, há 6 anos atrás, eu vim de um processo depressivo, me curando, era me criticar e eu entrar para dentro do quarto. Era tímido totalmente. Então eu aprendi a lidar com as críticas e hoje não.
Hoje eu olho e disse, não estou nem aí. Não que eu não me importe, é para que não me afete. Eu tenho, e você também, o poder de decidir quem tem influência na nossa vida. E começa com quem você dá ouvidos. As palavras de outras pessoas têm poder. E você começa escolhendo quem você vai dar ouvido. É o que eu costumo dizer. As primeiras pessoas a ouvir um elogio ou uma coisa boa é você, que seu ouvido está aqui logo atrás da sua boca. Então você tem que entender isso. Não dê valor às críticas ou não deixe que a influência dos críticos chegue até o seu coração, porque quando chega lá você começa a se desanimar. O desânimo rouba a sua liderança e você cai na descrença. Interessante isso aí. Fiquei pensando aqui a descrença, né? Às vezes a descrença de outras pessoas não nos afeta tanto como a descrença de nós mesmos. Aquela voz interna de às vezes bate em você assim, dizendo, não, você não vai conseguir, você não é capaz. A pessoa não olhar para si mesmo capacitado para ele cumprir aquele propósito para qual ele foi chamado até por Deus, né? Eu creio que uma das maiores dificuldades das pessoas hoje não é muitas vezes as críticas de fora, mas que é as críticas de dentro. Aquilo de fora só é um reforço do que a pessoa já tem aqui dentro, né? Muitas vezes de desistir da sua liderança. Eu queria saber como você pode lidar com essa descrença de si mesmo. Quais são os métodos de você vencer essa voz interna aquela vozinha chata muitas vezes, né? Você não vai conseguir. Existe uma pesquisa tão recente dos Navy SEAL, que trabalha ali na Marinha dos Estados Unidos, que eles tentavam descobrir por que um atleta não conseguia passar na prova, desistia, e uma pessoa que veio lá da roça conseguia se tornar um Navy SEAL. E eles descobriram 3 coisas, e uma delas foi a conversa interna que eles tinham consigo mesmo no momento do desafio. Como ele se convencia de que tinha que continuar. E eles também tinham a segunda estratégia, que era a fixação no objetivo. Lembrar do objetivo e ter uma conversa interna te lembrando dela fazia eles continuar. Você pode ver isso no documentário dos Navy SEALs. E liderança é isso. Quando você está no ponto de desistir, você pega e persiste. Quando você está no ponto ali de falar, não dá mais, você melhora a sua conversa interna. Porque crítica, a primeira pessoa que vai criticar é a sua família. O segundo é os seus amigos. Por isso que eu digo, o processo da descrença começa no seu círculo. E você vai ter que quebrar essa bolha. Entendeu? Muito interessante. Então essa questão de você, que você falou aí, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo para mim mesmo no caso. É a conversa que pode mudar a sua vida ou pode te destruir a sua conversa interna. A sua conversa consigo mesmo. Quando diz que você é seu inimigo, quando diz que você é o seu inimigo, não é que você vai se autodestruir, mas a conversa interna que você tem dentro de si é a mais importante, senão não existiria o espiritual. Porque o espiritual, você conversa com Deus e ele conversa com o seu interior. E você diz, eu senti a presença. E aquela conversa interna sua te libera crenças. É onde estão as suas crenças, onde você reprograma suas crenças, naquela conversa interna. Forte. Eu li uma certa vez um livro tão interessante, O Poder da Escolha. Não me lembro o autor. É indiana, foi uma mulher que escreveu, falando sobre um experimento de ratos em laboratórios, né? É muito tão impressionante, tão forte isso aí, que diz que eles fizeram um experimento e colocaram numa piscina de água, né? Soltaram muitos ratos dentro, né? Aí diz que alguns ratos, em alguns poucos minutos, simplesmente afogaram. Outros ratos começaram a lutar dentro da água, de ele persistir pela própria sobrevivência. Interessante que algo impressionante, isso é muito forte. Isso aí é algo que eles fizeram um experimento de como funciona a mente humana, a conversa consigo mesmo. Agora que eu me lembrei. E ele falou que alguns ratos, poucos minutos eles foram lançados naquela água, eles afogaram. Outros passaram 2 horas afogados. Outros passaram 12 horas. 12 horas é muito tempo para um rato nadar em uma piscina.
parece que algo é mentira, mas é algo real. Eu li sobre isso aí. Diz que uns ratos passaram 72 horas lutando pela sobrevivência. Aí eles compararam como que a mente humana, a conversa consigo mesmo é poderosa. Então é como se aqueles ratos dissessem para si mesmo, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou lutar pela sobrevivência. Isso que você fala faz sentido com o que eu acabei de falar dos Navy SEALs. Essa pesquisa é coincidência, é parecida com a pesquisa dos Navy SEALs. Eles começaram com ratos, os coitados ratos sofreram um pouquinho para fazer descoberta para nós. Mas o que eu digo, liderar é você se disponibilizar para influir sobre o outro, influenciar o outro. É você tomar decisões Se arriscar, né? por outra pessoa, se arriscar. E eu olho para trás hoje, na minha trajetória, eu era totalmente tímido, totalmente anti-liderança, por causa da minha paternidade, né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos, então eu via sempre aquela figura de pai, aquela figura de líder como alguém que queria mandar em mim. Então minha primeira trajetória foi resistir aos líderes. Depois eu aprendi a liderar, que pessoas tinham que tomar decisões por mim. E hoje, tornando líder, meu segundo desafio é formar outros líderes. Esse já entra no 4º nível de liderança. É você começar a formar. E aqui nós estamos para isso, para formar uma comunidade de líderes. Porque liderar não é fácil. Tem a crítica, que é a primeira. Tem a descrença, que é a segunda. E por aí vai surgindo barreiras que o líder tem que... né? Isso, o líder tem que quebrar. Quando eu falo que liderar é acreditar, é porque realmente você tem que acreditar. Você tem que ter crenças que ninguém no outro mundo possa te convencer do contrário. E você tem que ter crença, às vezes, que vai convencer o mundo. Por que que o criador do celular mostrou ao mundo que ele precisava de celular, sendo que antes não existia? Como é que você foi convencido da rádio, do transporte público, das estradas, se antes não existia? Porque alguém acreditou. Você está me entendendo? Liderança é isso. Você tem algo que eu não tenho, que vai me convencer e outras pessoas também serão convencidas. A sua liderança é tão única que ela pode transformar a minha vida e a vida da minha geração. Interessante. Tem uma frase de Thomas Edison, inventor das lâmpadas, que fala que obstáculos são aquelas dificuldades que você vê quando você tira os seus olhos dos seus objetivos, né? Sim. Então, a liderança é você olhar além dos obstáculos. Todos nós temos obstáculos, dificuldades. Todos nós temos motivo para desistir, né? Na verdade. Como você já me conhece um pouco, você sabe que eu sempre estudei as 12 áreas da vida. E uma das esferas mais difíceis que eu vi, onde falta liderança, é a igreja. A igreja está totalmente despreparada, não generalizando, gente, todas, mas algumas delas estão totalmente despreparadas para o tema liderança. Porque elas são colocadas lá, são empurradas e jogadas para liderar. E às vezes com um total despreparo. Elas não têm aquilo dentro de si. Então isso não faz com que elas se desenvolvam. Eles até nascem para aquilo, né? Isso. Mas falta uma mentoria, falta alguém para trabalhar, para cultivar neles esse poder que eles têm de liderar, né? Então eles, igual você falou aí, eles são simplesmente o cara olha eu olho para você mais ou menos, um exemplo, eu olho para você aqui. Eu te vejo um jovem brilhante, um jovem com uma mentalidade super potente para você fazer muitas coisas. Aparentemente você está formado, mas igual você falou, internamente, como estão as crenças, o histórico dessa pessoa, em que lar ele nasceu, como ele nasceu, quais são as palavras que ele recebeu. E se ele faz o que ele acredita, né? Exatamente. Só que aí entra essa questão que você falou aí. Aí são lançados lá. Aí eu olho para aquela pessoa, não, beleza, top, ele consegue. Mas, às vezes, essa pessoa que colocou, que muitas vezes ele é líder, aí também, essa questão, é totalmente despreparado também. Colocou para preencher um vazio. Exatamente. E isso tem trazido uma lacuna. Assim. E se prende debaixo de promessa. Não é que Deus não prometeu, mas, gente, liderar... Mesmo que você seja cristão do outro lado, católico ou evangélico, você tem que entender que você recebeu uma promessa, mas Deus quer de você a atitude. Aquilo que o seu corpo pode fazer, Deus não vai fazer por você. O impossível é dele.
Mas a autorresponsabilidade, a autoconfiança e a autoestima é nossa. nossa. Deus vai olhar e vai dizer, esse problema é seu. Você tem que estudar e às vezes não estuda. Você tem que se programar, se planejar, se tornar um estrategista. Não existe nada mais importante na vida de um líder do que sua comunicação. Um líder que não sabe levar a sua mensagem é horrível. É horrível. Por isso que o segundo ponto, liderar, é falar. Se você não souber levar a sua mensagem, você está lascado. Cara, você tem que entender que acreditar, você precisa levar suas crenças com clareza, com foco, com muita dedicação. simplicidade Isso. também. Simplicidade. Aquele livro, Simplesmente Jesus, ele simplifica o complexo do maior líder da história. E nós devemos simplificar a nossa liderança para os nossos liderados. Esse é o meu trabalho como formador de outros líderes. Simplificar a liderança para que até uma criança que passe correndo e leia uma placa, um anúncio meu, ele veja que liderar é fácil, mas tem coisas difíceis que você vai ter que fazer. Interessante você falando aí que as pessoas até passando, correndo, veja que é, né? Simplesmente. Então a Bíblia fala que Deus fala para Abacuque, né? Escreve a visão. Até aquele que passa correndo possa entender, compreender. Então liderança é simplicidade também. Realmente. Eu acho que é porque os líderes, eles adquiriram aquilo ali com muito sacrifício, eles querem esconder essa preciosidade para ficar naquele cargo. E você tem que entender que não, até uma criança você tem que impulsionar ela. Assim o Brasil vai prosperar. Prosperidade, provisão, vem após a atitude. Por que eu vou prender um conhecimento para que você não prospere? É melhor que eu te entregue para que você cresça, você evolui. É horrível um líder egoísta, controlador. Um líder que quer o conhecimento só para si. Pega a visão aí, gente. Se eu tiver descobertas, saiba que eu vou levar para vocês. E é por isso que às vezes eu sou criticado, porque eu sempre fui um jovem que descobria algo lá dentro da liderança. E às vezes coisas... Que liderança, ela não é solitária, mas tem um processo de solidão em algumas decisões. Que as pessoas não vão poder tomar decisões por você. Você vai ter que tomar ela a risco. E você não pode ser um líder à margem, um marginal da liderança. Você tem que ser um líder acima dessa margem para que as outras pessoas olhem para você e falem, esse cara, ele não respeitou o status quo e ele alcançou essa referência porque ele mudou as coisas. Hoje eu te pergunto, você quer fazer história? Você precisa se tornar um líder, senão você não vai fazer história. Qualquer pessoa que se tornou referência a alguma coisa, ele é um líder. Eu entendi uma coisa aqui, gente, que todo mundo nasceu para liderar. Mas alguns não desenvolvem. Mas não desenvolvem. É interessante você falar nisso. Todo mundo pega em dinheiro, mas todo mundo é rico? Uma parte do dinheiro, o dinheiro está no mundo, uma parte cai no seu bolso, todo mundo é próspero? Não. Liderar da mesma forma. Conhecimento é o primeiro pilar, gente, de uma liderança é livro. O segundo é você procurar um mentor. Mark Murdock diz que líderes são caçadores de sabedorias. Lembra? Esse cara que está aqui do meu lado foi o que me ensinou a ler. Eu primeiro fiquei com ódio, falei, eu vou matar ele, porque eu encontrei na primeira página, mas ele me disse uma frase que até hoje eu tenho. Líderes são leitores. E sabe qual foi a minha primeira frase que eu escrevi? Quer um futuro grandioso, seja inteligente no presente. E ele me disse, não, Diego, líderes são leitores. Eu falei, meu Deus, eu não gosto de ler, eu entonto. Mas depois que eu li, minha mente fez assim, ó, expandiu. Aquele momento é eureka, explodiu. Eureka! Entendeu? A gente cresceu as ideias, a gente evoluiu. E hoje o que a gente trabalha para fazer? Para praticar. A fé sem obras é morta. Aquilo que eu acredito sem a obra é morta. Eu tô lascado se eu não praticar. Eu não serei o líder que eu quero ser e eu não seria o líder que eu sou se eu não praticar. Essa questão que o Diego, nosso irmão Diego, falou aqui é tão interessante. Liderança é influência. Nada mais e nada menos, disse John Maxwell. Ele que fala, liderança é influência. Nada mais e nada menos. Interessante, você falou, né? Essa questão de influência. Alguém te influenciou a ler, né? Você não gostava. Não. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, têm esse desejo imenso dentro de si. Nossa, eu queria liderar um grupo, eu tenho o desejo de
desenvolver um negócio próprio, eu queria, sabe, eu queria ser Algo. alguém na vida, mas falta essa influência. Alguém tem que chegar a esse ponto de falar assim, mexer na varinha, né? Você tem que sair daqui, dar um chicotado, porque interessante essa questão de liderança aí, a liderança, eu gosto muito de estudar o Josué. A Bíblia fala que Josué ficava todos os dias à porta da tenda de Moisés. Ficava no pé, aprendendo, vendo o que o Moisés estava fazendo, o que ele estava falando, todos os dias. Então, liderança é isso aí, liderança é você... Aquele livro que diz Como Fazer Amigo, acho que é... Influenciar pessoas. Influenciar pessoas. E aquele outro, As 5 Linguagens do Amor, ou livros como 90 Segundos para Convencer alguma pessoa. Você acha que essas pessoas que levam esse ensinamento, as pessoas que estão em volta dela, a sua família, os seus amigos, não podem fazer o contrário? Ele não podia perder amigos por fazer um livro que influenciava. Ele não podia perder o amor das pessoas por tentar ensinar isso. Ele podia parar de convencer as pessoas por ensinar isso. Não, gente. Ele se torna referência. As pessoas querem aprender com ele. Hoje o que eu estou te dizendo é como se tornar um líder e influenciar pessoas. Para que eu lidere e você também. Para que você tenha o seu tema, a sua ênfase. Eu costumo dizer que você tem que fixar, falar de um tema até que você torne referência nele. Eu escolhi a minha ênfase. Porque você tem um propósito, eu tenho um propósito. E no meu propósito, esse tema tem tudo a ver comigo. No seu perfil, com seu Porque perfil. falar hoje, trazer um tema de liderança, eu não saí do sofá e vim falar. Eu leio, eu estudo, tanto o que o espiritual fala para nós ali, Deus fala para nós na Bíblia, como os homens já estudaram as pesquisas mais recentes sobre liderança. Para que pessoas se tornem líderes sabendo que o seu treinador tem capacidade de ensinar aquilo. Eu falo de liderança porque eu sou líder, aonde eu chegar em qualquer lugar do mundo. Então, é interessante, cortando aí rapidinho, liderança tem a ver com sacrifício também. Tem. Sacrifício. Não é fácil. C.S. Lewis é autor desse mesmo livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Ele fala que nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma dose de sacrifício. Então, igual você falou, eu leio, eu não vim, né, aqui para falar, estava sentado, tirar uma soneca em um sofá, né? Você estava investindo, você estava, sabe, você estava se lapidando, né? Questão questão de sacrifício, a própria Bíblia fala, né, que é melhor você entrar com o olho, né, do que entrar com os dois e ir pro inferno. Então, a vida é um sacrifício. E arrancar algo de si. Essa é a pergunta. Já que líderes são leitores, líderes acreditam, falam e fazem, o que um livro pode trazer pra gente? Ele traz pra gente novas ideias. Ele traz pra gente experiências de pessoas que passaram 40 anos, 4 anos naquela coisa, que a gente não vai precisar passar pelos mesmos erros. Exatamente. As coisas que serão ensinadas por mim, que tem... Facilitam, né? Vão facilitar. Vão facilitar a sua vida para que você não cometa os erros que eu cometi. São os marcos sinalizadores, né? Isso. Alguém... eu deixei essa aqui. Se você quiser seguir, né? Siga, né? Se você não quiser também... É um marco sinalizadores. A questão da Bíblia fala que não remova os limites que os teus pais puseram. A Bíblia fala sobre isso aí. Não removas. Então, igual o que o Diego falou aqui, existe um parâmetro. Existe uma regra a ser seguida para se tornar líder. O maior líder da história, como ele conseguiu levar a mensagem dele para o mundo inteiro? O número 12 de discípulos quer dizer disciplina, e disciplina quer dizer discípulo. Mas o número 12, teologicamente, eu posso afirmar, porque é formado em teologia, queria dizer um novo Israel. Ele estava deixando claro que existia um novo Israel. O número 12. Então ele estava dizendo, gente, eu estou reconstruindo. Hoje sua liderança, você tem que ver o que ela significa. O que você quer reconstruir no mundo. Você quer fazer história? Você quer marcar o mundo? Você quer ser grande e você busca. Hoje, o curso mais buscado no mundo, nas maiores universidades, de Harvard como exemplo, é a felicidade.
O nome do curso é felicidade, porque hoje o que as pessoas mais estão buscando é realização pessoal. Você acha que conseguiria realização pessoal sem liderança? Consigo. Felicidade sem liderança? Você tem que liderar a si mesmo para você ser feliz. Se controlar. Os impulsos que te dá de cometer erros às vezes, seu corpo pede pelo erro porque ele foi contaminado. E você diz não. Você tem que dizer sim, sim ou não, não para sua vida. Porque é igual você disse. Tem que ter responsabilidade, então. Suas decisões te formam. Você faz o que te faz, né? Você faz e o que faz você, né? Vai fazer os outros, né? Interessante. Então, essa questão é uma coisa que me veio aqui na minha mente, aqui, você falando isso aí. Liderança também, a gente já falou que liderança é acreditar, falar, transmitir com simplicidade a sua mensagem. Já falou sobre decisões, liderança também é decidir. A gente já falou que liderança também é sacrifício. E a gente também, por último, agora a gente falou sobre... Agora a gente estava falando sobre a realização pessoal. Realização pessoal. Liderar controlar a si mesmo. É ter seus objetivos concluídos com sucesso. Uma pessoa se torna depressiva, se torna ansiosa. Depressivo porque ele se prende a coisas do passado que ele não tem hoje. Ansioso por coisas que ele quer e não tem agora. Mas você só tem o hoje, o aqui e o agora. É hoje que você se lidera. É hoje que você influencia. Existe uma coisa na liderança, que a liderança é contagiosa. A liderança, se tem líderes que eles estão à margem, abaixo da média. Eles estão lá porque alguém colocou eles. É o segundo nível de liderança. Ele foi colocado por um líder. Já o terceiro nível é o líder que já entendeu sua posição e está se desenvolvendo, mas ainda não tem propriedade. Já no quarto nível para cima, já entra o líder que quer formar outros líderes, que quer fazer de outras pessoas líderes. E o quinto nível é aquele que já conseguiu isso e já está tendo influência. Já está tendo influência sobre as pessoas. A liderança é tão contagiosa que as pessoas analisam as palavras do líder e as criticam. Analisam o que o líder é o mais vigiado, até quando ele está só. Ele é visto, né? Ele que está na frente do campo de batalha, né? Isso. Interessante. É igual conquistar uma garota, gente. O primeiro passo é ser conhecido dela. Você é conhecido dela? Você é conhecido das pessoas? Segundo passo é você ter a popularidade das pessoas ao seu redor. A sua influência social começa com a constância. Eu conheço, eu convivo, eu falo depois. Você tem que ter atitude, autoconfiança, autoestima para ter a atitude de chegar nela. Chegar nas pessoas com sua mensagem. Assim você vai ter sua liderança. Autoestima. Eu peguei No ar. No ar. Autoestima. É uma das coisas que tá difícil de você encontrar nas pessoas. Não sei se você já percebeu já. As pessoas olham no espelho e não gostam do que vê. Não se valoriza. Liderança de valor é isso, você valorizar. Se você tem uma mensagem para entregar para o mundo, você não valorizar ela. Se você tem o seu eu líder, o seu eu que se autolidera, e você não valorizar a sua conversa interna, mude suas conversas internas, mude o seu alto valor. Que você fala para si, né? E você vai mudar a sua liderança. A palavra estima é algo tão forte, por exemplo, é uma suposição, né? Estima. Esse aqui, eu gostei desse livro, né? Eu amei esse livro. Literalmente, né? Então, se tornou estima para mim. Então, quando ele se torna estima para mim, eu vou valorizar, eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou cultivar. Eu não vou deixar em qualquer lugar, eu não vou entregar em qualquer mão. Eu não vou querer que ele seja tratado de qualquer jeito, né? Então, essa questão de autoestima das pessoas. Hoje, a gente vive uma geração, as pessoas não se valorizam. As pessoas não têm essa consciência de que ele precisa se cuidar, se proteger, se amar, se cultivar, desenvolver tudo isso que a gente está falando sobre sacrifício, desenvolver a autorresponsabilidade, desenvolver essa crença, as crenças certas para eles se tornarem bem sucedidos na sua jornada, né? O que forma as culturas prósperas?
O que é cultura? Por que cultura tem crenças e valores nela? E princípios? Porque crença, gente, é a base de qualquer organização, de qualquer município, de qualquer pessoa. Antes dos seus hábitos, antes das suas emoções, vêm as suas crenças, que está formando os seus pensamentos, as suas palavras, as suas emoções e os seus comportamentos. Hoje o que você fez é de acordo com sua crença. Se você trabalhou, você entende que trabalho é importante. Se você falou de prosperidade, é aquilo. Não sai nada pela sua boca que não tenha chegado ao seu coração. Porque a sua mente, o seu coração, é as coisas mais importantes da sua vida. Guarda seu coração e sua vida vai estar resolvida. Se você entender que a prosperidade é espiritual, é um espírito que você tem que falar, Deus, eu preciso desse espírito de prosperidade. Deus, eu preciso que o Senhor guarde o meu coração para que eu tenha inteligência emocional para exercer a minha liderança. Você vai estar preparado para exercê-la sobre o mundo, para influenciá-la sobre o mundo. Você, às vezes, nasceu numa cultura que as pessoas não valorizavam o líder, não valorizavam quem se tinha capacidade. Às vezes, a liderança é vista como arrogância, ego, orgulho, mas isso é muito diferente de liderança. Ego é você se prender no eu. Orgulho é você pensar sempre só em você. Arrogância é você se colocar acima, mas liderança não. A pessoa que recebeu liderança, ela pega a sua comunidade e abraça aquele lugar, trazendo soluções. Líderes são solucionadores de problemas. Líderes são pessoas que inspiram, que se preocupam, que abraçam, que motivam, e principalmente que encorajam. Você está triste, você procura às vezes o seu líder, você busca nele. Entenda que Solução, né? a pessoa que não fazer isso, porque tudo que você faz, liderar se resume em pessoas. Você pode ir no meu Instagram agora. Tem um versículo-chave da minha vida, é guardar no seu coração, e tem lá, eu amo as pessoas, porque tudo que eu vou fazer, que eu vou me formar, é para pessoas. Se eu estudei teologia, o fim é ajudar pessoas. Se eu me tornei profissional numa área tal, é para ajudar pessoas. Se eu estou aqui falando, gravando esse vídeo, é para ajudar outras pessoas. A sua liderança é para ajudar outras pessoas. Peguei outro gancho aí. Essa questão de ajudar pessoas. Eu já fiz vários estudos, né? Já li bastante também sobre isso aí, que diz que a pessoa mais rica é aquela pessoa que investe no outro, né? É igual você falou aí, né? A sua liderança envolve pessoas, né? Então, as pessoas, às vezes, não vão se importar tanto com o que você sabe, né? Até que eles saibam o quanto você se importa com eles. Isso. É interessante isso aí, isso aí é muito forte, porque essa questão, a gente vive em um mundo de muitas informações, né? As pessoas vomitam informações, né? Mas pouco se importa. Isso. Pouco se importa. Então, se importar, quais são os primeiros passos que você tem que... Quais são os papéis fundamentais que você tem que desenvolver para você mostrar para a pessoa que você se importa com ela? Como você pode mostrar isso? Quais são as atitudes que você pode... quais são os primeiros passos para você chegar àquela pessoa, para mostrar para ele que ele pode confiar em você? É muito interessante isso aí, porque hoje as pessoas, você pode perceber que as pessoas muitas vezes se fecham. Isso. Você até chega e fala para ele assim, eu quero te ajudar. Aí você fala para ele, mas a pessoa não tem essa iniciativa muitas vezes de se abrir para conversar, para ter uma boa conversa. Então, quais são a maneira que você pode usar para destravar essa pessoa da sua timidez de se expressar, para você poder ajudar ela? Comunicação. Comunicação por quê? A sua namorada, ela confiou em você depois de várias conversas. Você abordou ela. Você, primeiro passo, atrair. Você deu aquele olhar. O olhar é a coisa mais atraente do mundo. Pelo olhar você sabe, tá com interesse ou não tá. Parou para assistir? Tá com interesse. Parou para te ouvir? Tá com interesse. Depois disso, a pessoa procura na mente, o homem que é o ativo, a mulher receptiva, ele procura na mente uma maneira de chegar lá.
Aí já entra um objetivo. E tudo isso na comunicação. Olhei, coloquei uma estratégia, falei. Você não chega já abordando. Você entende a história da pessoa. E liderar da mesma forma. Você vai ter uma comunidade ao redor de você que você sabe da história dela. Você representa ela. Mas você representa nas palavras. O político que você votou, que você acredita, é porque você identifica com ele. Você diz assim, cara, vai tomar as decisões igual a mim. Esse líder que você se inspira, você se identifica com ele pensa com você, sente com você e vai decidir com você. Os líderes que você se inspira, e se eu te dizer que você é igual a eles, você acreditar nele? Se você segue ele, você é semelhante a eles. Entende? Liderança tanto se você é liderado como você é líder, você é aquilo. Você se torna, aquela frase que diz, né? Você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais Convive, né? os seus líderes, a sua família, as pessoas do seu trabalho, da sua escola. Vou falar sobre outra coisa. Identidade. Vamos falar sobre identidade. Crise de identidade. É isso, liderar começa lá na sua infância. Você pode ser uma criança que esteja nos assistindo. Eu já fui uma criança que parava no YouTube e falava, meu Deus, eu preciso ter 18 anos. Eu preciso ter 18 anos, eu quero mandar na minha vida. Eu ia me emancipar, que era ter o direito de ter 18 anos. Aí cresci na adolescência. Mas o incrível que eu achei, que eu encontrei uma pessoa que acreditou em mim e me deu a liderança das crianças naquela igreja. E isso foi o primeiro passo que eu tive como liderança. Mas como uma criança de 12 anos não teve essa liderança. Ele fazia alguma coisa para ser notado. A crise de identidade é quando você não acredita em si mesmo. A crise de identidade é quando o seu eu, as suas crenças, estão destruídas. Não estão formadas. Você tem uma crise acontecendo dentro de você. É como se fosse uma ação, as ações caíram. E você tem que dar um jeito de reverter essa crise. Há crises que não acabam. Então as crises emocionais, o bom delas é que elas passam e para trás ficam. E você agora tem que ressignificar o seu eu. Colocar novas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, de resultados. Novas crenças ideológicas que realmente edificarão a sua vida. Interessante. Você falando essa questão de crise de identidade. Palavras, né? Por pessoas que lançaram sobre a sua vida, né? Pode também sabotar muito essa liderança. A sua liderança também, né? Essa questão de criação, né? Pai e mãe, né? Aquela questão que a gente estava vendo esse dia. Sou burro, você é burro, você não presta, você é um Zé. Você entrou numa questão muito boa. Daqui a pouco você vai contar a sua, eu vou contar só a minha. Pela minha infância, você acha que eu estaria aqui à frente dessa câmera? Estaria falando contigo? Por ter um pai bêbado, ignorante, agressivo, rígido. Você acha que eu estaria aqui? Eu disse não para isso, eu não vou beber, eu não vou ser ignorante, eu não vou ser assim na minha vida e nem com a minha família. E aqui estou eu. E você? Que veio de outro país. Foi fácil sua infância? Vencendo culturas, convivendo com pessoas... Idiomas. totalmente diferentes até hoje, né? Mas venci, a gente vence essas questões. Então, essa questão que a gente está conversando aqui sobre identidade, é que a gente é inserido, às vezes obrigatoriamente em um lugar para você realmente, para essa identidade ser construída, né? Às vezes não é confortável, não. Nunca foi confortável para você chegar em um... Por exemplo, quem estuda novos idiomas, né? Eu falo espanhol, né? Eu estudei lá, né? Falo. Mas essa questão de você ser inserido para outra cultura, é você se desprender. Você escolheu. Se desprender de uma coisa para você ser inserido, assim, obrigatoriamente. Às vezes, aí que acontece aquela crise de identidade de você destruir a sua própria identidade e não querer mais lutar pela sua liderança, não querer mais lutar por nada. É aquela mentira que diz, meu pai é assim, por isso que eu sou assim. Minha mãe, meus irmãos assim, por isso que eu sou assim. Você não escolheu seus pais, seus irmãos, mas os seus amigos você escolhe. A sua vida, você nasce pobre, mas só você escolhe morrer pobre. Você nasce sem nenhum tipo de... Você tem aquela liderança de você, não está desenvolvida,
mas você que decide colocar para fora isso. Quando o seu eu começa a questionar o mundo. O primeiro eu do líder é o questionador. Ele começa a olhar para si e diz, eu tenho que fazer algo. Ele começa a ler em segundo plano e fala, eu tenho que fazer algo. E você tem que querer muito. Você tem que exigir acreditar muito, falar muito e fazer muito mais ainda. Aquele negócio de ficar com a sua ideiazinha sem praticar ela. E quando você faz, se prepare para erros. E depois dos erros vai vir julgamento. Não é só crítica, não. As pessoas vão jogar na sua cara os seus erros. Vai jogar na sua cara as suas falhas. E você vai ter que continuar liderando, aperfeiçoando. Porque você não melhora com um dia, com um ano. Pode passar 60 meses, 5 anos. E você ainda não está perfeito. E você vai ter que continuar mais 5 anos até se tornar um especialista. Interessante essa questão que você falou aí sobre as pessoas apontar os seus erros, né? O salmista Davi diz, né? Onde está o teu Deus, né? É tão assim, isso aí é tão óbvio quando você começa a ter fracasso na sua jornada, na sua caminhada, assim, de chegar a esse ponto de as pessoas olharem para você, onde que está o Deus dele? Né? Mas é aí que você decide quem você vai ser, querer ser. Isso aí dói. Mas e se eu te... Vamos ressignificar esse ponto. Vamos supor que eu estava te ressignificando. E se eu falar, olha, pastor Johnny, olhe para essa situação de outra forma. Essas pessoas que criticam, você podia perceber que elas te notam? Pois é. Porque elas não teriam como lembrar da sua vida se elas não estivessem te notando. Elas se inspiram em você. Senão elas não te criticavam. Você inspira pessoas que muita gente te critica. Os seus críticos são os mais inspirados. Eles te observam. Gente, eu quase entrava de política aqui, mas eu não vou entrar. As pessoas que a gente critica na política é que a gente está observando. A gente está observando. Né? Porque senão a gente não criticava ela. Você fala, eu não faria isso, esse cara não é assim. Realmente. É muito forte isso aí. Então... Parece que é uma conexão, parece a pessoa apaixonada. Você fica conectado na pessoa. Às vezes só para criticar. Você tem que se libertar. Você tem que se libertar da pessoa e falar, meu Deus, eu preciso... Sabe? Você precisa entender que seus críticos são os que mais te notam, mais se inspiram em você. E aqui nesse momento, a gente podia entender uma coisa também sobre liderança. Sobre fazer. Hoje a última coisa que precisa ser explicada sobre o mundo é o fazer. E eu venho falando sobre disciplina. Como eu acabei de falar há minutos atrás, disciplina traduzida do hebraico para cá, quer dizer discípulos. Você está ali para aprender. Dia após dia você está fazendo a mesma coisa. Você não se torna referência sem que você faça aquilo de forma constante. Às vezes você quer gravar o primeiro vídeo e já não ter medo da câmera. Você quer fazer uma palestra e não ter medo do público. A primeira vez que eu fui palestrar, eu não era palestrante. Eu não era capaz daquilo, mas de tanto fazer, me aperfeiçoei. De tanto ter conexão com Deus, eu hoje posso dizer que sou filho. De tanto ler livros, hoje eu posso dizer que sou leitor. Mas no primeiro livro eu podia dizer? No primeiro vídeo eu podia dizer? Não. Então é um processo que eu e você precisamos entender. É fazendo mais que eu vou me tornar. Você primeiro, eu sou para depois fazer. Você faz para depois ser. Forte. Você só é um trabalhador porque você trabalha todos os dias. Eu costumo dizer, cultura se constrói na rotina. Então você é o que você faz todos os dias, né? Isso. Excelente, é interessante. Aristóteles todos os dias. Aristóteles ele fala que excelente não é um ato, é um hábito. Incongruente. Não é um ato, Isso. Não é algo que você faz uma vez, é todos os dias. E tem um incongruente. Incongruente é aquele que ele fala e não faz. É a mesma coisa de eu dizer que sou leitor e não leio nenhum livro. De eu dizer de liderança e não ser líder. Gente, liderar é você ter a iniciativa dentro de si, a solução dentro de si. E você ter que quebrar sua mente, quebrar as caixinhas que estão dentro de você para que você tenha isso. Porque dói separar um tempo para ler, dói separar um tempo para fazer uma planilha, um planejamento, para você organizar suas finanças. Dói você parar para se dedicar por outras pessoas que às vezes
o primeiro impacto vai ser a crítica. Mas liderar, no fundo, você acaba se tornando inspiração. Você que quer se tornar líder, o primeiro conselho que eu te dou é queira entrar para os livros de história. Eu tenho dito para as pessoas ao meu redor, algumas pessoas ainda vão ouvir e vão ler sobre mim no livro de história. Eu não quero escrever um livro e deixar na livraria, eu quero que esteja no livro de história, do ensino médio, do ensino fundamental, porque assim eu vou ter marcado uma nação. Marcar 210 milhões de brasileiros, para mim já vai ser suficiente, não preciso mais que isso. Mas entrar para a história é um quesito que você tem que colocar. E para você entrar para a história, você tem que ser ousado, você não tem que ter medo de crítica. Você tem que dizer, não estou nem aí e vou continuar fazendo. O Elon Musk, um exemplo de liderança que explodiu 3 foguetes para no quarto conseguir. Mas no quarto, ele foi na marra com dinheiro emprestado, podia dizer. O último centavozinho que ele tinha, ele investiu naquilo ali. As pessoas, o criador da Disney, o que ele fez? O Mickey foi o seu primeiro desenho, para dizer ali, que estourou. Mas você acha que antes não tinha outros? Você acha que não deu errado os primeiros rascunhos? O primeiro livro que o John Maxwell escreveu, você acha que foi perfeito? O primeiro culto que o J.B. Carvalho fez, você acha que foi perfeito? São homens de liderança que eu estou citando para vocês, que eles tiveram o seu primeiro dia. Eu me inspiro em algumas pessoas, mas a primeira pessoa que eu inspiro são os da minha família. Tem pessoas na minha família que tem uma diferença nelas, que às vezes nem elas percebem. Sim. Interessante você falar aí uma coisa que você tem, para entrar na história você tem que ser ousado, você tem que ser desprovido de medo. É interessante, eu li há uns anos atrás, já tem tempo, e eu ri tanto quando eu li aquele livro, que disse que um professor estava em uma aula, né? Aí perguntaram para os alunos assim, vocês conhecem George Washington? Aí todo mundo levantou, sim, todo mundo gritou, conhecem. Você conhece Thomas Edison? Sim, nós conhecemos. Aí depois pergunta, chegou em um nome esquisito lá. Aí os alunos olhou para o professor e, mas quem é esse homem que você citou aí? Aí não conhecemos ele. Aí o professor respondeu para ele assim, vocês não conhecem ele porque ele desistiu. Isso. Ele parou, ele não lutou, ele não avançou. Então essa questão de a gente estar discutindo assim, liderar, tem que ser corajoso. Ousado. Tem pessoas que já me abordaram e disseram assim, cara, eu vi seu vídeo no YouTube, crianças me perguntam onde eu moro, e outras pessoas dizem, ai, é tão difícil. Pra mim isso aqui é a coisa mais simples do mundo, eu gravo um vídeo dentro de casa, deitado, onde for. Tem pessoas que têm pânico disso. Porque, sabe por que você tem pânico? É porque você extremiza o que as pessoas vão pensar de você, sendo que as pessoas em um segundo podem esquecer de você. Elas podem esquecer do seu erro e você fica com aquilo ali 3, 4 anos somente e as pessoas estão vivendo a vida dela. Eu vou ser líder. Tem outras pessoas que vão se tornar líder. Você vai se tornar líder. Agora eu te pergunto, será se toda hora as pessoas estão me notando? Claro que não. Tem pessoas que nem conhecem o Diego Risdal, não conhecem o Pastor Johnny. Então, o que você quer ficar se preocupando com coisas fora do seu controle? Às vezes, você vê as suas visualizações, você nem sabe quem te viu. Pode ser uma pessoa importante, pode ser uma pessoa que não é importante, pode ser uma criança, um adolescente. Mas alguém te viu. O que você quer com isso? Lidere sem ter medo de opiniões opositoras. De forma ousada, querendo entrar para a história, desafiando princípios, não princípios, mas desafiando questões que você podem quebrar, entender que princípios vão te sustentar e saber que barreiras na sua família você tem o direito de quebrar e às vezes você critica uma coisa e você pode estar criticando só por causa da sua cultura. Ah, eu não quero prosperar. Mas por que você não quer prosperar? Pode ser por uma questão de crença sua. Você não quer ser popular, ser conhecido por questões de crença sua. Você não quer ser livre por questões de crença sua. E você tem que ter aquela conversa interna dentro de você e convencer primeiro a si mesmo para que você convença outras pessoas daquilo. Então, interessante. Todos os assuntos que a gente está falando aqui, eles de suma importância. Quem critica tem que fazer muito melhor do que você. O pessoal que critica o que você está fazendo tem que ser... Você tem que olhar... É interessante, a gente tem que olhar essa parte aí, né? A gente não pode perder
esse ponto de vista, não. Quem é a pessoa que está me criticando? Tipo, o que ele faz? E a questão da crítica é estranho ao mesmo tempo, até dá para ter inspiração sobre a crítica. Porque a primeira coisa, quando a gente critica alguém, a gente se pergunta assim, como essa pessoa, que eu não acredito nela, alcançou isso? Exatamente. O político que você não acreditava que alcançou aquilo, o pastor, o professor, o aluno, alguém da sua comunidade, ou até você mesmo que foi criticado e as pessoas dizem, cara, ele não merecia, eu não acredito nele, ele conseguiu. Crítica é isso. Mas você que está sendo criticado tem que entender que às vezes essas disrupções, essas mudanças acontecem para provar que o mundo é transformado pelos loucos, como diz Steve Jobs. Mas antes de Steve Jobs, alguém disse que os loucos viria para confundir os sábios. Sabedoria é o temor ao Senhor. Como é que Deus queria confundir os sábios? Alguém que faz parte do seu conselho. Para provar que as configurações do mundo se alteram, porque está em constante mudança. Porque o único motivo é Deus convencer geração a geração que milagres aconteçam. Liderança é um milagre. É você convencer as outras pessoas. Sabe? Toda geração acontece o mesmo efeito. Eu acho Você causa nas pessoas aquele impressionante. Deus disse, eu já vi isso. Eu admiro, assim... É igual um jogo de futebol. Eu acho muito impressionante isso aí, essa capacidade, esse dom, assim, esse talento, assim, esse milagre que Deus colocou dentro de nós, de você chegar e você convencer uma pessoa que tem raciocínio, né, opinião própria. Não, é muito impressionante. Isso assim, eu sou admirador. Tem hora que eu fico olhando assim, eu ando por aí, olho pessoas, eu olho assim, às vezes eu vejo crianças, né, brincando, fazendo o que às vezes que foge, né, do normal, né? E a mãe e o pai falam, não pode, né? A liderança, né? Isso aqui não pode fazer. E a criança, né? Então a gente quer ser liderado. Isso. As pessoas querem ser lideradas, as pessoas querem ser, não controladas, não digo controle não, porque existem líderes, igual a gente fala aqui, líderes que gostam de controlar, gostam que esteja em torno de si, né? Mas eu quero ser liderado. Por pessoas por melhores. pessoas melhores. Eu quero ser liderado, eu almejo todos os dias isso aí. Então, eu acho muito admirado, assim, eu sou muito apaixonado por olhar uma pessoa olhar para você muitas vezes e a gente conversando assim, você para me ouvir, você conversa comigo, eu paro para te ouvir. Nossa, isso aí a gente quebra crenças, né? Quebra crenças assim, limitantes muitas vezes. Se a gente tivesse essa conversa com os próximos da gente, não ficasse com aquele senso de superioridade, querendo ser melhor do que o outro, e parasse somente para ouvir as pessoas, sem entender o porquê elas pensam assim. É aquilo que você falou. As pessoas param para te ouvir porque ela percebe que você se importa. Se ela não perceber isso, acabou. Quando ela percebe que você se importa com ela, ela para te ouvir. Mas a pessoa que você não tem isso, perceber que ela se importa, você não dá ouvidos. Você fala, rapaz... E isso é óbvio, você não fica perto de pessoas que te reprimem, te deixam mal. Você fica perto de pessoas que te acrescentam. Interessante, eu li há uns anos atrás também um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Um americano, né, escreveu. Ele fala, uma pequena frase lá que fala assim, que Jesus, ele se conectava com as pessoas de coração a coração. Ele entrava na cabeça delas. Ele se importava com as pessoas. Sendo que a Bíblia, você vai olhar a Bíblia e fala assim, que Jesus olhava para uma pessoa e sentia compaixão. O que você sente compaixão? Quando você se importa, quando você olha para a crise, para as situações das pessoas, quando você para ouvir, principalmente essa questão de ouvir. Olha, as pessoas não gostam de ouvir. Você pode perceber isso aí que dos quantos bilhões que existem no Brasil de habitantes? 210 milhões. São 10%. E hoje que para ouvir. E uma pesquisa está em alta dizendo que a escuta ativa, que na verdade é um princípio, é melhor ouvir do que falar, é um princípio, está em alta para quem quer se tornar um líder, para quem quer conquistar uma mulher, para quem quer conquistar um parceiro, para quem quer conquistar um cargo de liderança, de importância na vida das pessoas. Escutar para se importar e assim você agir.
É assim que você tem estratégias. Eu leio, mas ali eu estou entendendo a pessoa. Estou parando para entender ela. Aqui você está me escutando. Tem coisas que você pode aprender de mim que eu ainda não entendi. Mas você me ouvindo, você vai ter coisas, pedras preciosas. E você fala, rapaz, tive um desbloqueio aqui. Eu tive algo liberado para mim. Insight. E assim você começa a acreditar, falar e fazer. Liderança não tem outra coisa que você pode resumir ela a não ser ter crenças poderosas. Você acredita, você fala delas e você faz elas. Se você não fazer, você já está faltando uma coisa. Se você só acreditar, está faltando duas coisas. Se você não acreditar, você está faltando tudo. Um líder, você olha para ele e você fala, esse cara, ele acredita em algo que o leva para frente, que o leva a olhar para cima. Esse cara, ele fala de uma maneira que chama minha atenção. Esse cara, ele faz coisas que eu queria fazer e eu imito ele, eu me torno semelhante a ele. E é isso. Não tem outra coisa. Muito forte, muito forte. Então, Diego, interessante. Muito, tudo que a gente está falando aqui é muito produtivo, para mim principalmente, muito significativo para mim. É uma jornada. Liderança é uma jornada, não é um ponto. A gente não está indo no ponto final, né? No ponto onde a gente vai falar, nossa, eu tô feito, né? Eu tô pronto, né? É uma descoberta. Descoberta, né? Agora que eu fui por 1 hora entrevistado, a gente tem um troco. Agora eu vou voltar para ele. E eu te pergunto, você que saiu de outro país, pastor, essa experiência, para você, como você definiu essa jornada e como você definiria a liderança? Chamar a responsabilidade para si. Bater no peito. Bater no peito e você falar, o problema é meu. Tem que enfrentar, o problema é meu. Não ser vitimista. Detesto vitimismo. É uma das coisas que eu não tenho, vitimismo de se lamuriar e dizer assim, coitado de mim. Nunca gostei, desde pequeno nunca gostei. Eu sempre fui no Paraguai, quando eu morava no Paraguai, na escola, e a gente vai descobrindo como que você se torna líder, como que você como que você desde pequeno você tem sinais de liderança. Que você se formou. Que você tem aquele chamado, aquela vocação de liderança. Interessante que quando eu estudava, eu era um gênio na matemática. Logo cálculo. Eu era o mais procurado na aula, eu perdia pontos, a professora me falava, se você soprar, até a professora me conhecia, se você soprar, se você tirar a nota máxima, se eu descobrir que você soprou, se eu ver você falar um pio, eu vou tirar 1 ponto de você. Nossa, um dia aconteceu comigo isso aí. Você soprou. E a professora me viu, nossa, eu fiquei bravo. Eu tirei 10 em matemática. Tirei 10 em matemática. Aí a professora, todo mundo tirou uma nota máxima, né? E eu... Aí no meu pontuação, como que fala? Quando eu fui retirar histórico, o meu histórico tava matemática 9. E todo mundo com uma nota boa. Lá você descobriu que era um líder. É um líder. Então, há os sinais de liderança. Você que, às vezes, você acha, nossa, como eu vou descobrir a minha liderança? Sinais, desde pequeno. Você tem sinais. O primeiro sinal que você captou é a influência sobre os seus colegas. Foi. E o segundo sinal? Então, o segundo sinal foi quando precisava de solucionar algumas coisas fora dessas questões aí na escola. Foi tudo na escola. Eu aprendi muitas coisas na escola no Paraguai para resolver problemas. Caligrafia também era bom em escrita. As pessoas me procuravam para me escrever, para me fazer algumas exposição também, de você explicar coisas no quadro, são sinais. E é um perigo você que às vezes escuta sobre liderança, pegar coisas que não acrescentam. Eu ouvi caras que me fizeram sair da escola por 2 anos. Acabei com minha vida por 2 anos, saí da escola porque escutei as pessoas erradas. Ele dizia que eu não precisava de escola, que eu tinha que empreender, e eu caí nessa. Isso prejudicou a minha vida. 2 dos meus irmãos pararam de estudar também.
Então, tem pessoas que não pensam que colocar assunto na internet não influencia a pessoa, às vezes influencia ela pro caos. E a gente tem que entender como é que a gente lidera, como é que a gente fala o que a gente deve falar, a mensagem que a gente tem, porque às vezes você pode prejudicar a vida da pessoa. Olha aí, 365 dias vezes 2, vai um absurdo de dias estragado por questões de pessoas que não têm um mínimo de consciência do que elas vão causar na vida das pessoas, levando uma mensagem aqui. Forte. Então, tenha cuidado a quem você vai ouvir. Tenha Exatamente. cuidado. Estudar, né? As pessoas, quem está falando para você, né? Igual a gente aqui se apresentou, né? Eu sou do Paraguai, né? Tenho um histórico, nasci em outra cultura, idiomas totalmente diferentes, costume totalmente diferente. O Diego é do Piauí, costume totalmente diferente. As nossas culturas não batem, né? É totalmente diferente, mas a gente convive. Então são as histórias, você tem que estudar o histórico das pessoas. Às vezes você entra na internet, tem bilhões de visualizações, não sei o que, mas a pessoa às vezes não tem noção do que está falando, não tem nem caráter, nem propriedade para falar do que está falando. E uma frase, definindo aqui, a minha última fala aqui, depois você dá as considerações finais, né? Uma frase que eu via muitos anos atrás, bastante tempo atrás, só que eu lembro sempre, no meu Instagram eu vi esse dia que eu postei, aí eu vi lá, né, tá registrado lá. Quando um cirurgião erra a sua cirurgia, morre uma pessoa, mas quando um mestre ou um ensinador erra o seu ensino, morrem muitas pessoas. Tá vendo o que eu acabei de falar? O conhecimento, ele é exponencial. E quando você libera ele, você escreve um livro, você não sabe quem vai ler. Você grava um vídeo, você não sabe quem vai assistir. A internet gerou isso, o exponencial, o escalável. E eu termino esse vídeo dizendo para você que eu estou aqui com vocês, dedicado para formar uma comunidade onde a gente vai tomar decisões certas juntos. Eu quero chamar você para perto para conhecer o meu método, a minha metodologia, o método RISDO, onde eu desenvolvi algumas coisas que realmente ensinam as pessoas a se tornar um líder de valor, influente, que realmente leva as pessoas para o próximo nível. E quando eu falo levar as pessoas para o próximo nível, não é teoria, é na prática. Como você vai pegar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. Porque isso aconteceu na minha vida. Sair da timidez para uma vida de socialização com as pessoas. Sair de uma vida onde minha mente era totalmente pobre de conhecimento e se encheu. E a única coisa, eu não estou aqui querendo te convencer que você tem que ser o rico ou tal, mas que você tem que ser líder. Que você tem que ser líder da sua vida. Quando você transformar a sua liderança, o resto das áreas da sua vida estarão todas prontas, todas transformadas. Um grande abraço para você, que você seja edificado por esse vídeo. A gente vai deixar ele disponível completo e também em pedaços, para que você se edifique com esse conhecimento. Que você fique na paz e até grande o abraço, próximo, né? Uma boa noite. Vai ter mais, não vai? Vai ter mais. Só o começo aí.